E se eu te dissesse que o mundo antes do dilúvio era muito mais obscuro e enigmático do que imaginamos? Um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra e homens viviam por séculos. Uma era em que o conhecimento humano pode ter alcançado níveis tão elevados que foram completamente apagados da história. A própria Bíblia nos deixa vestígios intrigantes sobre esse passado esquecido. Seres conhecidos como nefilins, frutos da união de anjos caídos com mulheres humanas, andavam entre nós. Civilizações se expandiram, mas também afundaram em uma corrupção sem limites. E então veio o dilúvio. Mas o que de fato aconteceu? Por que tanto desse saber parece ter sido silenciado? Hoje vamos investigar esse mistério. Prepare-se para desvendar verdades chocantes sobre os gigantes pré-diluvianos, uma tecnologia perdida, os alertas ignorados de Noé e o julgamento divino que selou o destino daquela geração. Assista até o final. O que você vai descobrir pode transformar sua visão sobre o passado e até mesmo sobre o futuro. Comente sua opinião e já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Imagine um mundo envolto por uma sombra densa, uma escuridão espiritual que dominava tudo. A Terra, criada com perfeição por Deus, havia sido corrompida por uma força maligna que envenenava o coração humano. Longe da luz divina, a humanidade mergulhava na imoralidade e na violência. Mas não eram apenas os homens comuns que ameaçavam a ordem. Algo ainda mais aterrador habitava entre eles: os nefilins. Gigantes não apenas em estatura, mas em poder e influência, causavam temor por onde passavam. Não eram simples criaturas físicas. Suas presenças abalavam o espírito humano. Esses seres, filhos de anjos caídos, os chamados filhos de Deus, não pertenciam ao céu nem à terra. Transitavam entre mundos, carregando uma essência que desafiava a própria compreensão. Imagine criaturas colossais, com força incomparável, ditando leis e espalhando destruição. Eram monstros de outra dimensão, com olhos que refletiam o abismo e almas corrompidas. Suas lendas percorriam aldeias, e ninguém ousava enfrentá-los. A natureza se curvava diante deles, enquanto a humanidade, frágil, não tinha chance. Gênesis 6:4 os descreve como heróis da antiguidade, homens de renome. Mas que tipo de herói aterroriza e escraviza? A Bíblia nos oferece pistas, mas o que se lê nas entrelinhas é ainda mais alarmante. Esses seres representavam um desafio direto à ordem de Deus. Trouxeram consigo uma sabedoria profana, uma praga espiritual. Seus descendentes eram monstruosos e seu legado contaminou toda a criação. O próprio planeta parecia deformado para abrigar tamanha maldade. E não estavam sozinhos. Nações inteiras se aliaram a eles, seduzidas por promessas de poder. O preço? A perda da humanidade. Sociedades que antes se guiavam por compaixão, agora viviam sob a tirania desses seres. O medo tornou-se religião. A sabedoria, uma farsa. A moralidade desapareceu. Mas o poder absoluto tem um preço. Ambição gera traição. E as alianças começaram a ruir. A humanidade, iludida pela imortalidade, estava presa a um pacto infernal. Nas sombras, algo ainda mais terrível surgia. Uma tecnologia avançada, não apenas física, mas espiritual e sobrenatural. A Bíblia não fala claramente sobre ela, mas há indícios de que, sob influência dos nefilins, a humanidade dominou conhecimentos além do nosso entendimento. Monumentos grandiosos, pirâmides e artefatos com geometria apontam para uma engenharia inexplicável para o tempo. Conhecimentos de matemática, astronomia e manipulação de energia sugerem que as leis naturais foram distorcidas. Essa ciência sagrada foi usada para o mal. Energia, manipulação de vida, cura, destruição, máquinas de guerra, artefatos mágicos. Tudo isso fazia parte de uma busca por controle.
Homens queriam ser deuses, mas a criação se rebelou. Distúrbios cósmicos, desastres naturais e a natureza em desequilíbrio tornaram-se consequência inevitável. Criaturas de Deus foram transformadas em aberrações. Seres híbridos, humanos misturados com animais, surgiram como reflexos da decadência espiritual. A alma humana, corrompida, já não reconhecia mais o bem. O conhecimento proibido virou maldição. E os nefilins continuavam ensinando, dominando, escravizando, destruindo. Máquinas saíram do controle. O mundo mergulhou em trevas. Deus, ao ver sua criação deformada, sabia que a única solução era a purificação, o dilúvio. A humanidade não percebia, mas seu tempo havia acabado. O juízo estava às portas. As raízes do mal haviam se espalhado, e a única forma de erradicá-las era por meio da destruição total. Mas havia uma exceção: Noé. Em meio à corrupção, um homem justo. Não cedeu à violência. Não adorou os nefilins. Ele ouviu a voz de Deus e recebeu uma missão: construir a arca, uma embarcação gigantesca que salvaria a vida da extinção. Deus o avisou. Uma inundação sem precedentes viria, apagando toda a corrupção da terra. Noé não apenas construiu a arca, mas alertou o povo, clamou pelo arrependimento. Mas ninguém ouviu, riram dele, zombaram. Os nefilins o desprezaram. O povo, mergulhado no pecado, ignorava os avisos. Mesmo assim, Noé persistiu. Sua fé era inabalável. Sabia que o tempo estava se esgotando. Quando a arca foi concluída, ele e sua família entraram. As portas se fecharam e a chuva caiu. O céu rugiu, a terra tremeu, as águas cobriram tudo. Era tarde demais. O juízo chegou. A humanidade, alertada, escolheu não escutar e foi consumida pelas águas. Mas Deus, mesmo na destruição, ofereceu uma nova chance. A arca não foi apenas salvação, foi símbolo de um novo começo. A história de Noé não é apenas um relato do passado, é uma advertência para o presente. Vivemos tempos sombrios como os antigos. Talvez o juízo esteja mais próximo do que pensamos. Estamos ouvindo os avisos? Estamos prontos para mudar? A porta da arca ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Vamos esperar a tempestade ou agir agora? Comente o que você pensa sobre tudo isso. O que podemos aprender com Noé? Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdos que revelam as verdades escondidas da Bíblia. E prepare-se, porque o tempo de decidir pode estar acabando.